turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Nara Moraes, certinho? Vocês já estão aí no ponto, com o material necessário para a nossa aula e, sobretudo, atentos a tudo que eu vou explicar para vocês hoje? Ótimo, que bom! Pois vamos começar, tá bom? Vocês lembram que na aula passada na semana passada, falei que estaríamos dando início a uma revisão, não é isso? De tudo que nós estudamos até agora, não foi? E aí, pessoal, tivemos 2 aulas já de revisão, revisamos 2 gêneros textuais, lembram bem, não lembram? Hoje nós vamos continuar, tá bom, com essas aulas de revisão. Hoje nós também iremos ver 2 gêneros textuais, a notícia e o texto didático, que foram 2 gêneros já estudados, e revisaremos mais ainda as nossas habilidades, tá bom? Então a gente vai começar com essa aula aqui, vocês já estão vendo aí, o tema da aula é notícia, tema, fato e opinião. Olha aí, já fazendo referência às habilidades que nós iremos trabalhar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal. Como é semana de revisão, hoje a gente não trabalha a questão do texto de fluência, tá? Não aparece aqui, mas vocês podem continuar treinando a leitura de vocês, ok? Estas são as 2 habilidades da aula de hoje. Identificarem notícias, reportagens, fotoreportagens e comentários de notícias, o fato central, ou seja, a temática retratada, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Já até deixei aí em negrito, porque o gênero que nós iremos trabalhar é o gênero notícia na aula de hoje, tá bom? Iremos revisar, porque vocês já estudaram e eu tenho certeza que vocês lembram de muita coisa ainda, tá bom? A segunda habilidade é essa aqui, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. Estamos batendo muito nessa tecla, né? Lembram aí ainda? Se não lembra, vai relembrar hoje. Vamos revisar também, tá? Então, estas são as 2 habilidades que nós iremos trabalhar. Fiquem muito atentos. Nós iremos aplicar elas aqui no gênero textual notícia, ok? Então vamos lá, vamos começar, pessoal, entendendo as habilidades da aula de hoje. Essas 2 que eu acabei de ler para vocês, tá? Vou repeti-la aqui, olha só. Identificar em notícias o fato central ou a temática retratada, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, tá? Como é que eu entendo essa habilidade? Como é que eu aplico ela? Como é que eu reconheço as questões que trabalham essa habilidade? É bem simples, tá? Vamos pensar o seguinte, vocês sabem que as aulas que eu ministro para vocês são aulas de leitura, não é? Aulas de leitura, interpretação e compreensão textual, não é isso? Então a gente já tem como base aqui o texto, por isso que eu coloquei aí bem destacado, vocês já estão vendo o texto, tá? A base da nossa aula é o texto. A gente já estudou vários gêneros textuais, hoje nós estamos revisando alguns desses gêneros já estudados e existem outros gêneros que vocês ainda irão conhecer, tá bom? E aí quando a gente pega um texto, vocês têm que levar em consideração que um texto tem uma temática, tem um fato central ali, tá bom? E além disso, tem outras informações secundárias. Essa habilidade aqui quer saber se você consegue identificar ali no texto o fato central, a ideia central, o tema do texto, tá? Você vai, ao ler o texto, você vai encontrar várias informações, até porque estamos falando aqui do texto notícia, né? Então você vai encontrar várias informações. Mas, olha só, essa habilidade quer que você identifique o fato central, a ideia central, o tema da notícia, do que realmente a notícia fala, do que realmente este texto fala, tá bom? Então, o foco da nossa habilidade hoje é essa. E é vocês reconhecerem. Como é que vocês identificam, como é que vocês reconhecem o fato central, o tema de um texto, o tema de uma notícia, por exemplo? Claro, primeiro, lendo o texto na íntegra. Vocês têm que ler o texto todo, ler com calma, com atenção, observando. E tem que saber também o gênero que nós estamos estudando, né? E aí vocês relembram aí o que é esse gênero notícia, o que é esse texto notícia, tá? Porque quando você sabe que aquele texto pertence a determinado gênero, você conhece o gênero, você já começa identificando ali algumas coisas. Ao ler o texto, aí você vai perceber, olha, tem várias informações, mas a principal, o fato central, o tema, a temática do texto é esta. Pronto. Você já aprendeu a habilidade, já aplicou a habilidade. Vamos ver como é simples? Olha só.
Trouxe um texto aqui para a gente aplicar essa habilidade que eu acabei de falar para vocês. Acompanhe a leitura, ó. Cais vira patrimônio da humanidade. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, principal porto de entrada de escravos no Brasil entre os séculos XVIII e XIX, ingressou na lista dos patrimônios da humanidade da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O título é dado a locais especiais que devem ser preservados. Vendidos no cais, os escravos eram levados dali para plantações, minas e construções, em que tinham que trabalhar à força, sem remuneração. No início do século XX, o então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, mandou soterrar o local como parte da reestruturação que estava fazendo na cidade. Foi só em 2011, no meio das reformas da zona portuária do Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos, que o cais foi encontrado. Nas escavações, arqueólogos descobriram objetos como colares, amuletos, pulseiras e até uma caixa de joias. E aí do ladinho, um tráfico de escravos no Brasil. 1 milhão de escravos passaram pelo cais do Valongo. 6 milhões de negros foram trazidos à força para o Brasil e mais de 660 mil negros morreram em navios que vinham para o país. Pronto, acabamos de ler o texto, lemos o texto na íntegra. Vocês observaram aí que tem várias informações nesse texto, né? Muita coisa. Mas a nossa habilidade quer que você identifique a ideia central, né? O fato central, a temática. Gente, a temática, o tema do texto é do que o texto trata, tá? Você resume isso em uma frase, tá bom? Do que o texto fala? Qual é o tema? Qual é o assunto principal do texto? E aí, ao reler o texto, você consegue identificar isso. Mas vamos ver aqui o que a questão pede. Aplicar mais ainda essa habilidade? Após a leitura do texto, ok? É possível perceber que o fato central, que o tema, que a temática do texto é. Se eu fosse resumir o tema daquele texto ali, eu faria, na letra A, o texto fala da descoberta do Cais do Valongo, do título concedido pela Unesco ao Cais do Valongo, do uso do Cais do Valongo durante a época da escravidão, ou dos objetos históricos encontrados por arqueólogos no Cais do Valongo. Aí pensa bem, ó, todas essas informações aí estão lá no texto, não é? Mas o fato central, o tema, do que trata. E aí a gente volta lá e logo no início a gente lê assim, ó, Cais vira patrimônio da humanidade. E aí continua. O Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravos no Brasil entre os séculos XVIII e XIX, ingressou na lista dos patrimônios da humanidade da Unesco. Olha aí. Então, quando a gente volta ali para nossas alternativas, o que a gente percebe? Que o fato central, que o tema do texto, que o assunto, tá? O tema central, a ideia central, a temática do texto, nada mais é do que o título concedido pela Unesco ao Cais do Valongo. O que a gente percebe aí, gente, que todas aquelas outras informações que vieram eram informações ali para complementar. Então a gente soube que foi encoberto o cais, depois foi descoberto, e ao ser descoberto, ele ganhou um título concedido pela Unesco, tá bom? Para que ele se tornasse ali um patrimônio da humanidade. Conseguem perceber aí, pessoal? Ao reler o texto, eu já encontro essa informação logo lá no primeiro parágrafo. E aí, lembrando já do nosso gênero, né? Se trata de uma notícia. É o que eu quero que vocês percebam. Lembra que no primeiro parágrafo da notícia, a gente tem ali aquelas respostas para as perguntas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Quando? Por quê? Lembra disso? Pronto, pois ali pelo primeiro parágrafo já dá para vocês identificar qual é o tema central do texto, tá bom? A nossa outra habilidade é essa aqui, ó, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. Isso aí a gente já até falou, não foi? Vamos recordar aqui? O que é fato? É algo inquestionável, é algo que pode ser comprovado, tá bom? Não deixa dúvidas, porque é possível comprovar, ok? É inquestionável. A opinião, não, a opinião é o que se pensa sobre um determinado assunto, tá bom? É algo que pode ser questionado. A minha opinião é única, que pode ser totalmente diferente da sua e diferente de um terceiro, tá? Então, opiniões são muito subjetivas, cada um tem a sua de acordo com um determinado assunto, tá? Aí lembra que na aula passada eu usei até o exemplo do
do jogo, né? Que é muito simples de associar. Fato, meu time ganhou no jogo passado. Isso pode ser comprovado? Pode. É só olhar o placar, assistir o jogo que você vai saber. Agora, quando eu digo, meu time ganhou no jogo passado, por isso, meu time é melhor do que o seu. O fato de o time ter ganhado, está correto, né? É indiscutível, ganhou. Mas dizer que ele é melhor do que o seu, aí já é uma opinião, né? Com certeza você não vai concordar se seu time for diferente do meu. Então percebem aí a opinião relativa ao fato, tá bom? Eu trouxe outro textinho aqui para a gente aplicar essa habilidade. Preste atenção. 40% das pessoas não detectam imagens manipuladas. Olha que interessante. Pesquisadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, fizeram um teste para avaliar quanto os humanos conseguem detectar imagens manipuladas. Ou seja, fotos que têm montagens, que não são originais. O teste online foi criado a partir de um banco de 40 imagens. Delas, 10 eram originais e 30 eram manipuladas. Ao todo, 707 pessoas participam do estudo e nenhuma delas tinha visto as fotos antes. De acordo com os cientistas, 40% das pessoas não identificaram a manipulação na foto. Entre as que conseguiram encontrar as alterações, apenas 45% sabiam dizer o que havia sido manipulado na imagem. Para os pesquisadores, o estudo é importante, pois as fotos manipuladas são muito usadas em fake news, notícias falsas, espalhadas na internet. Imagens têm grande influência sobre nossa memória, então se as pessoas não conseguem diferenciar o que é ou não é real, a manipulação pode alterar no que acreditamos, disse Derek Watson, um dos autores do estudo. Facebook e Google se uniram para remover completamente de seus sites e plataformas notícias falsas e imagens manipuladas. Pronto, lido o texto, vamos ver como é que está apresentada aqui a nossa habilidade. E o que eu trouxe para vocês? Olha só, eu já dividi aí para vocês observarem. Onde tem fato, eu trouxe aqui 2 relativos a esse texto que eu acabei de ler. O teste online foi criado a partir de um banco de 40 imagens. Isso aí é fato porque é comprovado, tá? Não dá para questionar. Já é afirmado lá no texto, já foi dito. Se a gente for investigar, for atrás, vai saber que esse teste foi mesmo criado a partir de um banco de 40 imagens, tá? Outro fato, delas, ou seja, dessas imagens, 10 eram originais e 30 eram manipulados. Também é fato porque pode ser comprovado, tá bom? Então eu tenho aí 2 fatos retirados ali daquele texto que eu acabei de ler para vocês. E do outro lado nós temos uma opinião, olha só. E essa opinião é relativa aos fatos que eu acabei de ler para vocês. Para os pesquisadores, o estudo é importante. Por que eu coloquei aqui como opinião? Porque, olha, no início logo já disse, né? Para os pesquisadores, o estudo é importante. Para outras pessoas, o estudo é importante. Mas pode ter alguém por aí que acha que não é tão importante assim. Percebe? Então, aqui nós temos uma opinião. Do outro lado, nós temos fatos. Notaram aí como é que a gente percebe, pessoal? Lembra que eu já falei para vocês que os adjetivos, eles ajudam muito a identificar essa questão da opinião, tá? Normalmente a gente usa os adjetivos e ao usar esses adjetivos a gente expressa ali a nossa opinião. Lembra do exemplo que eu falei? Quando eu digo fulano é bonito. Ó, bonito é o adjetivo, né? Eu estou expressando ali minha opinião. Eu acho que ele é bonito, mas pode ter outra pessoa que não acha. E aí, ó, opiniões diferentes, tá bom? E aí, pessoal, vamos relembrar aqui o nosso gênero textual. A gente já analisou ali as nossas 2 habilidades e vamos revisar agora, tá bom? O gênero notícia. Lembram ainda desse gênero? É um texto muito comum que vocês têm contato diariamente, né? Ao ligar a TV, ao ligar um rádio, ao acessar uma internet, até nas redes sociais de vocês se deparam com notícias quando vocês seguem, por exemplo, os perfis perfis responsáveis já por divulgar notícia, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que está seguindo, né? E com o que está lendo também. Mas olha só, o que é a notícia, pessoal? A notícia é um texto informativo, já até grifei aí, porque o objetivo desse texto é informar, grava isso, tá? O objetivo desse texto, a finalidade desse texto é informar o leitor sobre um acontecimento, tá bom?
Então, olha só, a notícia é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, tá bom? Então, o que é a notícia? É um texto que tem como objetivo informar ao leitor sobre um acontecimento, tá bom? Como é que ela é apresentada? Lembra da estrutura que eu falei muito para vocês? A gente trabalhou bastante. Recorda aí, pessoal. A notícia tem um título, conhecido também como manchete, né, que é aquele que chama bastante a nossa atenção. Ele vem bem destacado, vem em negrito, com letras bem maiores, não é, para chamar realmente a nossa atenção para aquela matéria que está sendo apresentada, para aquele assunto que está sendo tratado ali, informado, tá bom? Pode, olha só, tem um título, pode ter um subtítulo, tá? Não é obrigatório, mas algumas notícias já apresentam um subtítulo também, tá? Subtítulo vem um pouco mais de informação. O título é só para nos deixar bastante curioso sobre o assunto. O subtítulo traz um pouquinho mais de informação sobre o que será tratado naquele texto. Em seguida, nós temos o primeiro parágrafo do texto, que é chamado de lead, tá? No primeiro parágrafo, nada mais é do que um resumo, digamos assim, de tudo que vai ser tratado ali naquela notícia. Esse resumo é bem direto, bem objetivo. Ele vai dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e pode ainda aparecer o como e o porquê, tá bom? Pode aparecer. Então, fato é, no primeiro parágrafo você vai encontrar respostas para essas perguntas. Tanto é que algumas pessoas leem o título e leem o primeiro parágrafo. Ali elas já ficam sabendo mais ou menos do que se trata. Mas é claro que nós, seres humanos que estamos vivendo em época de notícias falsas, não vamos ficar só no título ou só no primeiro parágrafo, né? A gente tem que ler o texto todo, tá bom? Para não correr o risco de se deparar com uma notícia falsa e sair divulgando por aí, o que é muito perigoso, tá bom? Depois desse primeiro parágrafo, tem o restante do texto, que a gente chama de corpo do texto, tá bom? Tem o restante da notícia. Ali vão aparecer mais descrições, tá? Vai ser mais detalhado o fato que está sendo contado, que está sendo relatado, tá bom? Quero relembrá-los mais uma vez que, quando a gente fala em notícia, em tese a gente já considera que estamos falando de verdade, né? As, digamos, empresas responsabilizadas por transmitir as notícias, os meios de comunicação que têm essa responsabilidade, eles vão priorizar a verdade, obviamente, mas vocês sabem que a gente convive hoje com muitas notícias falsas e aí vocês têm que ter muito cuidado. O primeiro passo é ler o texto todo, tá? Depois é verificar quem é que está divulgando essa notícia. É confiável? Você conhece? Outros meios de comunicação estão falando do mesmo assunto, tá bom? Quais são as características que a gente tem aqui nesse texto? Revisando, relembrando. São textos relativamente curtos, tá bom? Não são textos tão longos, a gente consegue ler ali tomando café da manhã, ou no ônibus, ou esperando o ônibus, tá bom? É um texto relativamente curto. A linguagem formal, claro, é um texto que vai ser divulgado para muita gente, então a linguagem é formal, clara e objetiva, direta, tá bom? A preocupação do texto aqui é informar o leitor sobre um acontecimento, então ele vai priorizar ali a objetividade, vai ser o mais objetivo possível. Vai dizer o que aconteceu, com quem, onde, quando, porquê, como, tá bom? O texto é escrito em terceira pessoa, tá? É um texto impessoal. Quem escreve não se apresenta ali, ou não espera que se apresente, tá bom? E o discurso é indireto, né? Até quando tem que trazer falas de algumas pessoas, já é dito ali, fulano disse isso e aquilo, tá? E é um texto que vai apresentar fatos reais, tá bom? Lembra que eu falei quando falo notícia, a gente já tem tese, verdade ali, não é? Atuais e do cotidiano, tá bom? Então, esse é o texto notícia que nós já estudamos, trouxe aqui para a gente relembrar, não esqueçam, tá bom? Continuem revisando e estudando, que vocês vão aprender muito mais. E aí, vamos fazer a leitura aqui para a gente trabalhar umas questões? Vamos lá? Eu trouxe essa notícia aqui para vocês, tá? Já é uma notícia bem antiga, mas ela é ótima para a gente trabalhar a nossa habilidade, ok? Bom exemplo, é o título. Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia, é o subtítulo. Perceberam aí que o subtítulo traz um pouquinho mais de informação, né? Mas eu quero saber mais, só isso aí não me basta. Então vamos para o lead.
Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios filhos e um sobrinho em Santa Luzia, na Grande BH. No fim da noite desse domingo, as 3 crianças, uma de 9 e 2 de 12 anos, chegaram em casa no bairro Duquesa com 2 bicicletas levadas de uma chácara. A dona de casa, Maria das Graças Rodrigues Herbert, de 36 anos, estranhou a atitude dos garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Como os meninos se recusaram a dizer a verdade, ela acionou a polícia militar para relatar o delito. Olha aí, só aqui a gente já teve várias informações, né? Com a chegada dos militares, as 3 crianças recuaram e confessaram que haviam furtado as bicicletas. Os meninos indicaram a localização do sítio no bairro Palmital, para onde os 2 policiais do 35º Batalhão se dirigiram. A dona do imóvel não sabia do roubo e achou estranha a movimentação de pessoas no quintal de sua casa durante a madrugada. O sargento Daniel Marques disse que ela não queria abrir a porta, acreditando se tratar de um assalto. Falei que era policial militar e iluminei minha farda com uma lanterna. Ainda assim ela ficou insegura. Pedi então para ela acender a luz da varanda, porque o lugar à noite é um breu, contou. No entanto, o caseiro da chácara chegou neste momento e começou a atirar, também acreditando se tratar de uma ação de marginais. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Um cão da raça Rottweiler avançou no policial por 2 vezes, sendo necessário atirar contra o animal. O cachorro ficou ferido na pata. O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santa Luzia. O caseiro João Batista Soares, de 36 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas. Para o sargento Daniel Marques, atitudes como a da mãe são louváveis e servem como exemplo. Não é todo dia que tem alguém disposto a dar uma lição nos filhos dessa forma, mas essa é uma maneira de evitar que as crianças se tornem marginais, comentou. Então tá aqui o texto, uma notícia, né? Vocês perceberam aí direitinho, relatando o fato, né? E aí a gente vai aqui para as nossas atividades já para ir aplicando para ver se a gente compreendeu bem, tá bom? Primeira questão, pessoal, já diz o seguinte: após a leitura da notícia, podemos afirmar que a temática do texto é. Então, olha o tanto de informação que eu acabei de ler para vocês, que vocês acompanharam aí, né? Mas olha a habilidade que nós trabalhamos, quer saber o fato central, a temática, o tema. Qual é o assunto principal desse texto que eu acabei de ler para vocês? É o furto da bicicleta? É o fato do caseiro da chácara ter uma arma? É o fato da mãe ter denunciado os filhos pelo furto da bicicleta? Ou é o fato de um cão da raça Rottweiler avançar no policial por 2 vezes? E aí? Se você voltar lá no texto e reler principalmente o lead, que é o primeiro parágrafo, você vai perceber que o fato central aí, a temática do texto, é o fato da mãe ter denunciado os filhos pelo furto da bicicleta. Não foi nem o furto da bicicleta a notícia, né? A notícia não era as bicicletas terem sido furtadas, mas foi o fato da mãe ter denunciado os filhos pelo furto da bicicleta, tá bom? Perceberam aí, gente? Então tem que ter muito cuidado, tem que ler o texto com calma, na íntegra e bastante atenção, tá? E quantas vezes necessárias forem, tá? Para que você compreenda direitinho. Vamos à segunda. Assinale a alternativa que apresenta um fato sobre a notícia lida. Olha, mais uma habilidade sendo aplicada aí. Eu quero um fato. Fato é aquilo inquestionável, tá? Que pode ser comprovado. A letra A diz assim: uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios filhos. Tá, isso tá lá, né? No texto a gente pode comprovar e tudo. Mas ele diz assim, ó, uma mãe deu um bom exemplo. Isso aí é opinião, não é não? Porque pode ser que outras pessoas não achem que esse seja a melhor maneira de educar os filhos, né? Não seja um bom exemplo. Então, opinião, tá? As 3 crianças, uma de 9 e 2 de 12 anos, chegaram em casa no bairro Duquesa com 2 bicicletas levadas de uma chácara. E aí, fato ou opinião? Vamos deixar isso aí, vamos ver as outras? Atitudes como a da mãe são louváveis e servem como exemplo. Essa é uma maneira de evitar que as crianças se tornem marginais. Olha só. A letra C. Atitudes como a da mãe são louváveis. Quando ele diz que são louváveis, mais uma vez, né? Ele
achou isso, mas pode ter outra pessoa que não concorde. Não precisa, não chegar tanto, né, denunciar os filhos para a polícia. Isso não é um bom exemplo. Pode ser resolvido de outra forma, entende? Algumas pessoas podem pensar desse jeito. Então, estamos diante de opinião e não exatamente de fato. Essa é uma maneira de evitar que as crianças se tornem marginais. Mais uma vez, opinião aqui, não é? Porque algumas pessoas podem não concordar, achar que é outra coisa. Perceberam aí, gente, a diferença de fato e opinião? A única alternativa que apresenta um fato sobre a notícia que a gente leu é a letra B, porque são informações que podem ser comprovadas, que são inquestionáveis. Olha só, ninguém vai questionar que eram 3 crianças, porque pode ser comprovado. Ninguém vai questionar a idade delas, né, porque também pode ser comprovado, uma de 9 e 2 de 12 anos, e também o fato ocorrido, né, elas chegaram em casa, no bairro do Queijo, com 2 bicicletas levadas de uma chácara. Perceberam aí? Fato é inquestionável, pode ser comprovado. Notícia não, opinião não. Opinião é o que eu penso, é o que você pensa, é o que ele ou ela pensa sobre um determinado assunto, tá? E aí pode ser questionado, né, pessoal? A terceira, olha, assinale a alternativa que apresenta uma opinião relativa ao seguinte fato. Lembra lá, nossa habilidade, identificar opiniões relativas a fatos, né? Uma mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia. Isso é fato, aconteceu, pode ser comprovado, foi até noticiado, tá bom? Mas só que eu quero uma opinião relativa a esse fato. Letra A. Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios filhos? A dona de casa, Maria das Graças, de 36 anos, estranhou a atitude dos garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos? O sargento Daniel Marques disse que ela não queria abrir a porta, acreditando se tratar de um assalto. O caseiro da chácara chegou neste momento e começou a atirar. E aí? Qual que apresenta uma opinião relativa ao fato de uma mãe ter chamado a polícia após os filhos furtarem uma bicicleta em Santa Luzia? Já até sabem, né? Se prestaram bastante atenção, com certeza já acertaram. Vou começar de baixo para cima. A letra D. O caseiro da chácara chegou nesse momento e começou a atirar. Isso aí é fato, pode ser comprovado, não é? Tá lá na notícia, eles falaram, o policial confirmou, outros confirmam, tá bom? O sargento Daniel disse que ela não queria abrir a porta acreditando se tratar de um assalto. Isso aí também é fato, aconteceu, não é? A dona de casa, Maria das Graças, estranhou a atitude dos garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Também é fato, não dá para questionar, aconteceu, ela pode comprovar, né? Mas a letra A diz assim, uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios filhos. Fato que ela não acobertou, né? Mas quando ele diz que a mãe deu um bom exemplo, isso aí é opinião, não é, pessoal? Porque algumas pessoas podem não achar um bom exemplo fazer isso, né? Deve achar outras maneiras de resolver o problema, tá bom? Perceberam aí, pessoal? Tranquilo, não é? Bom, pois por hoje é só. Muito obrigada pela atenção, continue estudando e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!